Diz o seguinte a palavra do Senhor, estou na versão NA. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. A vontade de fazer uma inserção aqui no texto, sabe? Tomando a palavra. O bom e velho Pedro, grande I da sua equipe, tomando a palavra é interrompendo, é atrapalhando, é colocando o pé onde não devia. Tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que... E eu acho que se não fosse trágico, seria cômico. Se não fosse trágico, não há como dizer que Jesus aqui está fazendo algum tipo de ironia ou deboche, porque é trágico. Mas é quase como que Jesus olhando para Pedro, compadecido. E assim, tu confia muito em você, né? Você confia muito em você. Deixa eu te falar uma coisa. Essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor. O sujeito apelou para a morte. Vitor falou, eu não estava aqui à noite no domingo passado, e como muitos viram, o sermão também não subiu, não tive tempo de preparar a edição, mas pela manhã, o Vitor falou sobre isso, não é? Somos muito rápidos em falar em morrer para Jesus, mas nem viver nós queremos. Ainda que eu morra, com o Senhor de modo nenhum negarei. E o grande Pedro, líder, não é? O influenciador, trouxe toda a equipe junto, ali já sem Judas. E todos os discípulos disseram o mesmo. Minha vontade era esperar aqui e pregar só isso. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus não estava exigindo nada deles. Nesse momento de dor e tristeza, Jesus só precisava de amigos. E o pedido dele foi simples: fiquem aqui e estejam atentos aos últimos momentos comigo. É só isso. Eu não preciso que vocês morram por mim agora. Eu preciso que vocês vivam. Mas não vivam centrados em si próprios. Vigiem comigo. E adiantando-se um pouco,
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, ele se ajoelha, rosto em terra. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, o líder apostólico, o indivíduo que disse que morreria com Jesus. Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Eu não vou ter tempo para discorrer sobre esta palavra. E como que a palavra hora se repete em todo o arco. Inclusive antes e depois. Hora é um ponto crucial nessa narrativa. É chegada a hora. Nós vamos ouvir mais à frente um pouco. Vocês não conseguem estar atentos a mim durante 1 hora? E dizem que vão morrer por mim. E no verso 41, Jesus já está dando a solução, o remédio. Você não consegue vigiar 1 hora comigo? Eis a solução. Vigiem, observem, como sentinelas, estejam atentos e orem. Vocês não têm que se esforçar mais. Eu não estou pedindo que vocês sejam super crentes. Eu só estou dizendo, vigiem comigo. Nós temos quase uma visão, ou poderíamos fazer uma alusão escatológica aqui. A hora do fim está próxima. O fim dos tempos se anuncia. Você não consegue vigiar. E orem, para que não caiam em tentação. E, meus irmãos, a palavra tentação aqui não é necessariamente pecado, tá? Aqui. Já vimos sobre isso, inclusive, na oração do Pai Nosso. Foi traduzido como tentação. Poderia ser tranquilamente traduzido como teste. Por quê? Vocês estão num teste. Vocês estão num teste. Vocês só vão perceber que é um teste. É porque é o seguinte, né? O colégio apostólico não leu Mateus 26, do verso 31 em diante. Verso 31 em diante. O colégio apostólico não leu isso. Eles não sabiam que havia um arco narrativo. Início, meio e fim. E talvez você não saiba que há um arco narrativo na sua vida. Início, meio e fim. Mas só tem um jeito de saber. Para que você não perca, não seja reprovado no teste da sua própria vida, Jesus está dizendo, esteja em vigilância e oração. O problema aqui não é pecado, tentação pecaminosa. É teste, há um teste acontecendo. E existem testes acontecendo na nossa vida. E Jesus traz a conclusão da realidade humana. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitos usam isso como desculpa para pecado, não é? A carne é fraca, aí você tinha que responder, mas pecado não é vitamina. Entenderam a piada, né? O cara diz, a carne é fraca, então para fortalecer, então vou tomar uma vitamina, o que é o pecado? Pecado não é vitamina. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o Espírito, ele já aspira a glória de Deus, a vontade de Deus, mas ainda preso a um corpo humano.
Eu não sei se eu vou conseguir, não vou conseguir falar sobre isso no sermão, mas não se trata aqui de um dualismo grego. Se trata de uma realidade simples. O Senhor Jesus, quando se propõe a te resgatar, é o ser completo. Mas a sua carne, ela vai necessitar passar por um processo doloroso. Muitas vezes de lamento, quaresma. Muitas vezes de conflito. Onde o seu corpo pesado não vai conseguir vigiar. E Jesus está dizendo, vigia. Você é maior do que o seu próprio corpo. Não é ele que te domina. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Você já tentou ver aquele final de série que tu não está aguentando mais, o olho caindo? Ou o segundo tempo daquele jogo que você tanto esperou. E os olhos estão pesados. Você está fazendo força. E aí você pisca e quando abre você já está nos comentários de quem ganhou o jogo. Ou já na próxima série. É isso, os olhos estão pesados. Não é uma questão aqui pecaminosa, é uma questão humana. Deixando-os, verso 44, novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Só que agora não há mais orientações. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se. Vamos todos juntos. Nós vamos juntos. Vamos para a morte juntos? Lembram-se do início do arco? Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Muito provavelmente, irmãos, alguns vão dizer que é porque Jesus era um homem do povo, um homem comum a todos, e isso é verdade. E isso é verdade. Mas não é possível também, com toda a fama histórica de Jesus, de quase 3 anos, o alvoroço que ele causou na entrada triunfal no domingo, e tudo o que aconteceu, a virada dos cambistas, a purificação do templo, não é possível que eles não soubessem claramente quem é Jesus. Muito provavelmente, a grande questão envolvida é que ainda não tinha sido inventada a luz elétrica. Estavam com tochas, há uma escuridão, há uma multidão, há uma tensão aqui sobre o que está acontecendo. Inclusive, está com paus, com espadas e porretes, é porque esperava-se uma resistência armada, violenta, da parte dos do caminho de Jesus. Então, possivelmente, este é um dos motivos de Judas usar esse artifício, porque aí é muito pontual, é esse aqui. No meio da penumbra da noite, é este aqui. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que veio fazer? A palavra no grego amigo não envolve o termo filo, de fato um amigo amado, mas é muito mais um companheiro.
Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Judas nem falou nada. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Eis aqui Pedro. Novamente, Pedrão, né? É como quem lembrasse lá do início do arco. Mas não vai nos levar sem luta. Ou seja, o sujeito não entendeu coisa alguma. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Isso aqui não é argumento para pacifismo. Isso aqui é uma conclusão lógica e clara de que o Estado detém o poder da espada, e é uma alusão aqui à lei de Deus. Que alguém que vai contra leis estatais, a ponto de tirar a vida de outrem, o Estado também usará da espada com este. É isso que Jesus está falando. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos. Cada legião romana tinha 6.000 homens, 72.000 anjos. Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo, eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Fecha o arco. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos, como eu falei, haviam diferentes caminhos e rotas para essa jornada dessa manhã. Trechos ricos, particularidades em meio a toda uma narrativa sequencial. Se nós olharmos, e eu vou dizer para uma coisa, meus irmãos, às vezes o texto mais fácil é o texto mais difícil de pregar. Por quê? Porque aparentemente ele é óbvio, todo mundo já conhece. Se nós observarmos então aqui, existem particularidades. Tanto no aviso para Pedro do que ia acontecer, entendendo que a coisa de, 30 minutos antes, foi anunciado quem era o traidor. Inclusive, João, no seu evangelho, vai dizer que Judas se levantou e saiu. E os discípulos nem sacaram o que estava acontecendo. Acharam assim: o tesoureiro, ele vai comprar um chinelo, um suco, para a gente tomar. E nós temos aqui toda uma sequência, então. Apenas para que vocês consigam observar o trecho narrativo, olhem para as suas Bíblias, o que eu vou mostrar, a estrutura, já sabendo, não vamos ter tempo de destrinchar toda a estrutura, mas é bom que vocês aprendam a, olhando para a sua Bíblia, identificar a estrutura e intenção do texto, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Um grande arco, que na verdade eu dividi em 3 partes, só que eu vou olhar para as particularidades de algumas partes apenas. Mas um grande arco de 3 partes. Então, uma primeira parte, uma primeira seção aqui. Nós temos a predição e a promessa. Verso 31 e 32, tá? Vai olhando para o seu texto. Verso 31, a predição da dispersão, com Jesus citando Zacarias 13:7. Verso 32, a promessa da ressurreição e reunião da Galileia. E meus irmãos, esses discípulos, olha, pelo amor de Deus, os caras parecem que são surdos. O mestre fala de ressurreição e não há a menor importância quanto a isso, em todo o restante do texto. Talvez Pedro, no ápice da sua coragem ou loucura, poderia ter dito:
Senhor, mestre, mesmo que seja preciso morrer contigo, morrerei, porque sei que irei ressuscitar. Nem isso. É completamente ignorado essa realidade, que quando chegarmos na Páscoa, nós vamos entender o porquê a ressurreição é tão importante como fechamento de todo o processo do plano de Deus. Mas tudo bem. Nós temos então aqui, nesses 2 versos, o estabelecimento do conflito. Jesus intencionalmente provoca algo, porque ele vai dizer, ele provoca e começa a estabelecer o conflito que vai vir. E Jesus, nesses momentos finais, ainda está tendo a intenção de ensinar os seus discípulos a parem de confiar em vocês mesmos. E é como se Jesus, com isso em mente, dissesse: eu vou puxar um gancho aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vai me doer. E vai doer em vocês. Mas vocês vão aprender, vocês vão crescer. E aí dentro desse trecho, a partir desse trecho, nós temos a subseção. Verso 33 e 34. Verso 33. Pedro nega que será escandalizado. E verso 34, Jesus prediz a negação de Pedro 3 vezes antes do canto do galo. Então, aquele conflito que foi anunciado, agora ele se torna mais intenso e pessoal. Nós temos agora a predição geral com o caso específico. E verso 35 e 36, nós temos agora uma alusão coletiva, estabelecida antes do teste. Verso 35, todos os discípulos reafirmam lealdade. Verso 36, Jesus leva os discípulos então ao Getsemane. Os comentaristas, todos questionam, ou se questionam, por que ao sair da ceia e ter ainda esse anúncio para Pedro e para os discípulos, por que Jesus vai ao Getsemane? Não há um motivo claro. Não há um motivo claro. Mas se a gente olha para o arco narrativo, há ainda uma última lição. Né? E todos agora são envolvidos nessa lição. Nós temos do verso 37 ao verso 34 a agonia do Getsemane. E aqui seria o segundo grande bloco, tá? O clímax espiritual. Jesus enfrenta a realidade da sua morte através de oração repetida e progressiva submissão. Percebam, a primeira oração é: se possível, passe de mim. Há um pedido, uma reflexão de possibilidade. Primeira oração. Progressivamente, na segunda oração, parafraseando o texto, é como Jesus dizendo: bom, percebo que só há um jeito de passar, mas não é de mim, é por mim. Então que seja feita a tua vontade. Há uma entrega voluntária de Jesus em submissão à vontade do Pai. E o texto diz que na terceira oração, Jesus repete a oração anterior. Dos versos 45 a 46, nós temos uma transição daquilo que era uma luta espiritual de Cristo, pessoalmente, e em relação aos discípulos, uma luta física, mas também espiritual. Agora vai sair do espiritual para o físico, do verso 45 a 46, onde você tem uma cena que sai agora da oração para a ação. E aí nós vamos para o último bloco desse arco, traição e prisão, verso 47 a 50, um segundo clímax narrativo. Por quê? A traição é consumada. Irmãos, o que Jesus anunciou no verso 1 do capítulo 26, se cumpre, ou inicia-se o cumprimento. Entregue. Quem está com Judas? Soldados e homens da parte
religiosa de Israel e da parte civil de Israel. Jesus, como inimigo de todos eles, é oficialmente declarado aqui. É oficialmente. Embora Jesus vai os questionar, não é? Eu estava lá todo dia, no templo, durante o dia. E vocês vêm me prender à noite. Sabe por quê? Porque vocês de fato não têm com o que me prender. É por isso. É o subtexto da fala de Jesus aqui. Vocês não têm força para me prender. Eu não sei se está passando slide, mas ainda não precisa, tá? Eu não comecei o sermão. Só estou mostrando a estrutura. Pode voltar para o primeiro verdinho. E por fim, versos 55 a 56, há uma resolução. A predição do verso 31 se cumpre. O quê? Isolamento total de Jesus. Perceberam o arco? Arco, clímax, outro clímax, conflito e resolução. Qual é a ideia central aqui? E agora sim, eu acho que está a tela verde ali. Qual é a ideia que vai conectar tudo? A big ideia do texto. A morte voluntária e soberana de Jesus. É o que está em tela aí? Então é o segundo slide, se eu não me engano. A morte voluntária e soberana de Jesus, predita e cumprida, conforme as Escrituras. É o que está em tela? É a base da redenção. E quando você reconhece que não consegue manter as suas promessas, que não consegue garantir a sua própria vida, que pelo contrário, como Pedro no segundo arco, acha que pode pela sua própria força definir o seu destino, quando você reconhece que nada disso é possível, você morre para si mesmo e ressuscita em Cristo, que cumpre tudo o que você não consegue cumprir. Cristo cumpre tudo o que você não consegue cumprir. E lembrem-se, irmãos, estamos numa série chamada Quaresma, preparativos para a morte e ressurreição. Eu achei muito interessante esse subtítulo, embora o nosso editor artístico que criou a nossa arte tenha posto outro subtítulo na arte. Acho que está na capa do nosso boletim. O caminho para a cruz. Não era isso. Mas eu só vi depois que foi, agora fica. Porque na verdade é Quaresma, preparativos para a morte e ressurreição. Porque é não somente morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, conforme o testemunho bíblico, mas é ao mesmo tempo um processo pessoal de cada um, de preparativo para a morte e ressurreição. Então, nós estamos aqui, os últimos episódios que nós vimos dessa série, os últimos 2 sermões, não é? Nós temos no verso 1, capítulo 26, o anúncio de Jesus, o sacrifício pascal. Inicia-se a jornada da cruz, o que tinha para ser ensinado já foi ensinado. Do verso 6 ao 13, olhe para a sua Bíblia. É que eu não tenho coragem, irmãos, mas eu sempre pensei assim, um dia eu vou enganar a igreja. Eu vou falar um negócio que não está na Bíblia só para ver se alguém percebe. É que eu não tenho coragem de fazer isso. Olhe para a sua Bíblia. Qualquer pregador que esteja aqui, olhe para a sua Bíblia. Não deixe o sujeito falar o que quiser sem mostrar na Bíblia. Do verso 6 a 13, então, Jesus tem o seu corpo ungido, preparado para o sepultamento. Inclusive, esse exercício de você olhar para a Bíblia é você andar comigo. Ouvir sermão é uma arte.
Não é um trabalho só meu aqui de cima, mas é um trabalho de vocês, onde ativamente vocês praticam a escuta ativa e não passiva. Você não dorme, igual os 3 discípulos aqui. Se você não estiver com a audição ativa, vai ser aqui um Pedro, Tiago e João. Já falei com um aqui. Eu comprei lá para as crianças lá em casa aquelas arminhas Nerf. Eu juro que eu já pensei. Alguém cochilou, eu dou. Vamos aqui. Então Jesus tem o corpo ungido. Nesse processo, a mulher honra o mestre com todas as suas economias. Judas vende Jesus pelo valor de um escravo ferido. Nós entramos então na quinta-feira, preparativos para a refeição da Páscoa. Judas, ele vai ser sutilmente revelado traidor. João vai nos esclarecer, o apóstolo, lá no seu evangelho, que Judas saiu antes do novo mandamento ser anunciado. E toda a probabilidade histórica da prática da ceia e seu ritual nos diz que Judas também saiu antes do anúncio do cálice da nova aliança. Judas não participou do anúncio do cálice da nova aliança, segundo alguns comentaristas. Do que se trata esse cálice, do qual foi pregado no domingo passado? Uma nova base de relacionamento com Deus vai ser anunciada, porque agora é através do corpo e do sangue do Cordeiro Pascal. Um novo êxodo está iniciando. Não mais uma saída da escravidão egípcia, mas uma saída da escravidão humana quanto aos seus próprios desejos pecaminosos, quanto a um mundo que escraviza, porque foi colonizado por homens e mulheres que odeiam a Deus e odeiam o próximo. Uma libertação de escravidão do próprio poder de Satanás. Qual é o poder de Satanás? Usar a lei contra você. Você sabia disso? Um monte de gente tem medo do diabo aí, não é? Tem gente que está passando pela uma esquina, viu a macumba, atravessa. Medo do diabo. É ridículo. Cristão ter medo do diabo. Cristão ter medo de macumba. É ridículo isso. Porque o diabo, ele tem um poder, sim. O poder de acusar você diante de Deus, utilizando a própria lei de Deus e cobrando a Deus. Você tem que matar ele, se é que você é justo. Esse é o poder do diabo. Só que o cálice da nova aliança propõe uma troca. O Cordeiro de Deus, que é justo, oferece o corpo e o sangue no seu lugar. Assume o seu BO, assume todo o seu pecado e satisfaz a justiça de Deus. E nessa troca, o diabo perde o poder sobre a sua vida. Porque ele não tem mais o que te acusar. Porque quando o próprio Satanás olha... É óbvio que ele é mentiroso, tá? Ele nunca vai dizer isso para você. Ele vai sempre tentar te acusar. Só que ele vai acusar você para você. Ele não pode mais te acusar para Deus. Porque quando o próprio Satanás olha para você, ele não vê você como o mais miserável pecador, mas como o mais santo e amável da parte de Deus. Acabou o poder do diabo. Gente, de uma vez por todas, virá aí brevemente também uma série de mensagens em parábolas. Eu estou doido para chegar nessa série. Porque quando eu pensei na série de parábolas, eu pensei assim, pelo amor de Deus, um monte de crente aqui nessa casa, que ainda não sabe o que é graça, não sabe o que é evangelho, que ainda é desesperado, que ainda é maluco, e um monte de coisa. O cálice da nova aliança propõe uma troca com você,
onde nós começamos a perceber o próprio Cristo sorvendo este início de cálice, e ele vai beber até o fim no Getsêmani. Ali é o início. Pastor, fiz besteira ontem. O diabo não tem do que te acusar. Mas pastor, isso que você está falando é muito fácil. Se é isso que você pensa, é porque você não entendeu o evangelho e a proposta do Cristo. Porque você continua andando assombrado, amedrontado, tentando comprar carinho de Deus. Bom, deixa eu ir em frente, senão a gente não entra no texto. Toda aliança, então uma nova aliança foi proposta na ceia. Toda aliança, ela vai possuir implicações de fidelidade. De fidelidade. Toda aliança possui implicações de fidelidade. A pergunta, então, é como que a humanidade vai lidar com a pressão desta noite? Porque na pressão da panela, nesta noite aqui, de quinta-feira, vai fazer com que os discípulos, como carne, se dissolvam numa panela de pressão. Não passam. E nenhum de nós passamos. Precisamos de alguém firme. De alguém que ame a Deus acima de todas as coisas, inclusive de sua própria vida. E que para que o amor de Deus chegue até cada um de nós, entre num processo de substituição, morrendo a nossa morte para que a gente tenha a vida dele. Como diz o poeta e a canção cristã, que reflete a palavra de Deus. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. A refeição então terminou. A última Páscoa está completa. Mateus registra que eles cantam um salmo, provavelmente, isso no verso 30. Provavelmente o 118, o último salmo de Halel, que era a maneira tradicional de terminar a Páscoa. Então, eles partiram para o Monte das Oliveiras. E em todo o processo a gente percebe que só Jesus compreendia os acontecimentos terríveis que estavam para vir. Parece que os discípulos estavam passeando. Quantas vezes já falei isso para vocês? Não estamos neste mundo a passeio. Os discípulos parecem que passearam 3 anos. Não estão vigiando, não estão ligados. Como dizem nossos irmãos pentecostais e os funkeiros. Aí eu não sei se são irmãos, pelo menos humanamente são. Não estão ligados. 3 anos a passeio, 3 anos deslumbrados com coisas que eles só observavam ganho pessoal. Não estavam vendo o arco do que estava acontecendo. Jesus então e seus discípulos deixam o cenáculo para ir orar em solidão no jardim de Getsêmani. Uma caminhada de talvez 30 minutos. O Getsêmani, irmãos, era um jardim com oliveiras. O nome Getsêmani vem de uma palavra aramaica que significa prensa de azeitonas. Onde era prensado, amassado. Jesus não foi para lá à toa. Ou ele não escolheu pelo menos o local à toa. O fruto da vida iniciaria a sua prensa, onde Lucas vai dizer, nesse início de pressão, que sangue saía dos seus poros. Prensa de azeitona. Irmãos, muito provavelmente um jardim privado, onde o dono devia ser amigo de Jesus e permitia que ele usasse para se afastar da atividade da vida da cidade, em momentos de oração
ou instruções particulares aos discípulos. Hoje, meus irmãos, neste próprio local lá, há ainda arvoredo de oliveiras, sabe, bonitas, viçosas. Lá, hoje, com algumas das árvores de mais de 2.000 anos de idade. Hoje, está lá, no Monte das Oliveiras. Essas mesmas árvores, meus irmãos, bem podem ter sido testemunhas mudas do drama dessa noite fatal. E sim, nós estamos em um drama. O drama da nossa salvação. Estamos apenas no início da noite escura da graça. Nesse dia, discípulos, ao invés de se sentirem encorajados, animados, na verdade eles estavam prestes a se dispersar, enquanto Jesus saía sozinho para enfrentar a noite mais sombria do mundo. Esses acontecimentos dessa noite, irmãos, dessa noite da última Páscoa, deve ter parecido algo desnorteante para os discípulos. Eles pelo menos já tinham tido 2 Páscoas de 2 anos anteriores com o próprio Cristo. E com certeza nunca presenciaram tamanha tensão e tantos enigmas. Eles já tinham visto Jesus chorar em outros momentos, Jesus lamentar, mas o que começa a acontecer aqui, eles nunca tinham visto isso. Imagine isso, imagine você ali. Eles nunca viram Jesus daquele jeito. Jesus estava claramente perturbado no espírito pelo que esperava. Então, aparentemente, meus irmãos, não fazia muito sentido algumas coisas que foram ditas por Jesus. E em algum momento dessa saída da ceia até chegar ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane, perdão, ao jardim, em algum momento dessa caminhada, Jesus ainda tinha palavras mais perturbadoras. É assim, caramba, Jesus não dá um tempo. Jesus não dá um tempo. Ele realmente não quer me deixar pecar em paz. Quando eu já não estou entendendo nada, ele me vem com essa, de que eu sou um traidor. E ele apresenta então o seguinte, ponto 1 do sermão, o diagnóstico da nossa arrogância. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Irmãos, imagine você ouvir um negócio desse, tá? Nós temos então uma estranheza de todo o grupo ao ouvir esse tipo de palavra, de sentença. O que nas nossas traduções está pedra de tropeço, a palavra literal é escândalo. O significado disso não é simplesmente abandonar ou negar, mas ser levado a uma crise de fé, um escândalo que faz tropeçar. É Jesus dizendo: essa noite eu serei algo na vida de vocês, do qual vocês entrarão em crise profunda e irão tropeçar, e eu estou dizendo para vocês, a culpa será minha. Meus irmãos, no contexto cultural, no judaísmo, escandalizar-se, essa palavra era uma expressão forte, que indicava uma ruptura com confiança e lealdade quanto ao indivíduo. Então, esse termo tem relação com fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. É Jesus dizendo: o que vai acontecer comigo vai virar a vida de vocês de cabeça para baixo, de tal maneira que vocês até mesmo perderão a confiança em mim, porque vocês achavam que eu estava vindo com 12 legiões de anjos, que ele vai citar,
para destituir César e fazer do trono de Davi, de Jerusalém, o centro do mundo. Vocês achavam que era isso que ia acontecer? Vai acontecer uma coisa completamente diferente, a ponto de vocês perderem até mesmo a confiança em mim. É isso que Jesus está dizendo. A palavra então tem relação com provocar abandono. Estar ofendido com alguém, ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer a sua autoridade. É isso que Jesus está falando, vocês vão me desaprovar. Vocês não vão ver mais autoridade sobre mim. Vocês não vão mais confiar em mim. Eu anunciei o traidor. Ele foi embora. Você se acha superior ou melhor? O Senhor Jesus, ele não está aqui dando um palpite, ele está citando Zacarias 13, verso 7. O abalo daquela noite, então, não seria um acidente de percurso, mas um cumprimento do decreto divino. Está escrito, ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas então, irmãos, após tão chocante declaração, Jesus, veja, oferece esperança. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. É Jesus dizendo, olha só, não é o fim, porque a minha ressurreição vai consertar tudo. Durante 3 anos andamos juntos. Durante 3 anos vocês aprenderam comigo a ser um corpo. Eu, intencionalmente, nesta noite, provocarei algo na vida de vocês, como uma nova Babel, uma dispersão. Mas a minha ressurreição unirá novamente todos vocês. Porque quando você perde o medo da morte, você perde o medo da vida. Quando você perde o medo da morte, qualquer coisa nessa vida é possível. Inclusive, voltar a confiar uns nos outros. Pastor, eu não confio em A, B ou C. É porque você não confia na ressurreição de Jesus. São seus irmãos? Sim, você não confia em Jesus. Porque na ressurreição ele reúne novamente tudo em todos nele, se fazendo um de novo. É Jesus dizendo, a dispersão não é o fim da história, há restauração e reunião após a ressurreição. Este então, irmãos, aqui nós temos o anúncio explícito da ressurreição. Jesus, ele não apenas prediz a morte, mas ele também anuncia a vitória sobre ela. Jesus, ele não vai apenas ressuscitar, ele vai ser o guia que vai preceder os discípulos. Eu estarei aguardando vocês lá. O pastor precede o rebanho. Jesus retoma então a imagem do verso 31, o pastor ferido, e transforma o pastor ressuscitado guiando o seu povo. A ressurreição não apenas restaura Jesus, restaura também o relacionamento dele com os discípulos no contexto onde tudo começou. Por quê? Porque foi lá na Galileia onde Jesus iniciou seu ministério, Mateus 4, verso 12 em diante. E foi lá na Galileia onde ele também chamou os primeiros discípulos, Mateus 4, 18 em diante. Mas Pedro, o influenciador, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Convencido ele, né? A resposta de Pedro aqui, no verso 33, do ponto de vista teológico, é assustadora. Porque na prática, o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, Senhor, tu dizes uma coisa, mas o meu coraçãozinho diz outra. E eu confio mais no meu coração. É isso que ele está dizendo. Pedro, ele não apenas se coloca acima da palavra de Jesus e das próprias Escrituras, do qual Cristo está dizendo o tempo todo, a Escritura tem que ser cumprida, a Escritura tem que ser cumprida. Mas Pedro também se coloca acima dos seus irmãos. Olha só, gente, percebam a arrogância desse sujeito.
No mínimo ele está pensando, vai ser, domingo agora é domingo de Páscoa, na segunda a gente toma o trono de Roma. Deve ser isso que ele está pensando. E eu já falei com Jesus, eu quero aquela sala do canto, no reino dele, eu quero aquela sala que tem a melhor vista e tem ar-condicionado. É isso que Pedro está pensando. Ele se coloca acima dos seus irmãos, ainda que todos te abandonem. Olha só, essa raça, eu não confio muito não, o senhor pode estar certo. E olha que Jesus falou deles. Todos. Eles eu não sei não. Mas eu nunca. Então, Pedro, ele não está apenas dizendo a sua predição está errada. Mas ele está errado, olha. Pelo menos quanto a mim, quanto a eles. Ele confia então na sua própria força de vontade. E meus irmãos, nós temos em Pedro aqui um arquétipo da humanidade otimista. Jesus disse, em verdade lhe digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, a palavra negar aqui, eu ia falar em grego, não vou não, é a partícula mais importante aqui. É particularmente importante, inclusive. Porque negar não é simplesmente não reconhecer, que seria outra palavra. A palavra aqui é rejeitar ativamente, desmentir, renunciar. Pedro não apenas dirá, não conheço. Pedro vai dizer, eu não tenho nada com este aí. É isso que Jesus está dizendo que Pedro vai fazer. Verso 35, Pedro insistiu. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo algum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro está usando aqui uma dupla negação, já falei sobre isso na língua grega. O que significa essa dupla negação? É literalmente um de modo nenhum. Pedro está contradizendo diretamente a predição de Jesus com a máxima ênfase possível dentro da construção gramatical da linguagem grega. Pedro está tentando então superar a predição de Jesus com uma declaração mais forte ainda de compromisso pessoal. Ele está dizendo, você diz que eu negarei, eu digo que eu morrerei. Pedro, ele dá o truco, né? Ele sobe a aposta. Então, não é apenas Pedro, e vemos isso no texto, que é arrogante ou confiante em si mesmo, mas todos os discípulos compartilham dessa mesma ilusão. Então a predição de Jesus do verso 31, todos vocês vão ser escandalizados. Não vai ser cumprida só em Pedro, mas em todos. Todos negarão, todos vão fugir. Meus irmãos, aqui nós temos o diagnóstico, tanto em Pedro quanto em nós mesmos. Nós temos uma tendência a cultivar o ídolo da superioridade espiritual. Vivemos então obcecados por distinção pessoal. Eu sou diferente dos outros. Esse fez isso, eu não faria. Eu agiria diferente. Eu sou completamente diferente. Queremos ser melhores. Você quer ser o tipo de pessoa, então, que não faz o que os outros fazem, mas você quer ser, e a cultura planta isso na tua cabeça. Lembra do que é a água? De segunda a sábado, o que você ouve dos seus amigos, o que você vê nas mídias sociais, o que você reposta, sempre vai ter relação com eu tenho uma opinião diferente dos outros. Eu tenho um modo de agir e pensar diferente dos outros, que inclusive é melhor. E talvez ouvimos coisas do tipo, ou você pode ter dito coisa do tipo, eu não sou como aqueles hipócritas. Eu não sou como aqueles que abandonam a fé quando as coisas ficam difíceis. Eu não sou como aqueles que são fracos, que cedem à tentação, que negam a fé. Você se compara então constantemente com outros, e meus irmãos, é na comparação, nessa comparação, você sempre sai vencedor. Você já se observou dessa forma? Eu sou mais dedicado, eu sou mais leal, você é o melhor, sabe? Você é o mais forte. Pedro era o líder, o primeiro, aquele que falava em nome de todos.
Pedro foi o que confessou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em Mateus 16. Então, quando Pedro diz, ainda que todos o abandonem, eu nunca abandonarei, ele não está apenas fazendo uma promessa pessoal, ele está reafirmando uma posição de liderança, dizendo, eu não sou o primeiro? Pois é, me imitem, porque vocês eu não sei, mas eu estou garantindo. O ídolo que Pedro está adorando é uma superioridade pessoal, espiritual, moral. Ele acredita, Pedro realmente acredita, que sua fidelidade é superior à dos outros discípulos, que a sua força é superior à dos outros discípulos, que a sua dedicação é superior à dos outros discípulos, que a sua capacidade de permanecer fiel é superior aos outros discípulos. E por que ele acredita nisso? Ou, na verdade, o porquê acredita, ele faz essa promessa que ele não vai conseguir manter. E, meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? Ele não está fazendo apenas uma predição, ele está destruindo a ilusão de Pedro. Ele está dizendo, Pedro, você acredita que é superior a outros discípulos? Você acredita que é mais leal, mais forte, mais dedicado? Você acredita que não vai falhar como eles? Você está errado. E não apenas errado, você vai falhar de uma forma tão dramática, tão específica, tão discutível, que olha, você nunca mais vai conseguir fingir superioridade. E a ironia da coisa toda é que Pedro está tentando provar sua superioridade no exato momento em que Jesus está predizendo o fracasso. Ainda que eu tenha que morrer, não negarei. Jesus responde, você vai negar 3 vezes. Pedro, então, ele está escalando a promessa. E ele escala a promessa como se a morte fosse prova final da sua superioridade. Fosse prova final da sua fé. Mas Jesus está dizendo, você não vai nem conseguir estar perto de mim quando eu morrer, meu filho. Você não vai conseguir estar perto de mim. Você vai estar tão assustado, tão fraco, tão humano, que não vai negar, que vai negar, que me conhece. E, meus irmãos, a negação é pior do que a morte, porque a negação, sabe o que ela faz? Expõe a verdade. Pedro não é superior, Pedro é fraco, Pedro é humano, Pedro é capaz de fazer coisas que ele nunca pensou que faria. Jesus está destruindo, aqui nesse texto, a ilusão de que você é o protagonista da sua própria história. Que você é superior aos outros. Que você é mais leal, que você é mais forte. Jesus está dizendo, você vai falhar, você vai negar, você vai correr, você pode fazer juras aqui agora neste culto. Você vai falhar, você vai fugir. Você não é superior a ninguém. E quando você falha, você descobre uma verdade. Você não é quem você pensa que é. Você não é tão leal quanto você pensava, você não é tão forte, você não é tão dedicado. Você não é superior aos outros, você é exatamente como eles. Fraco, humano, capaz de fazer coisas que nunca pensou que faria. E, meus irmãos, nós precisamos morrer para a ilusão de que somos superiores a outros. Porque enquanto você está ocupado tentando provar sua superioridade, sabe o que está acontecendo com você? Você está perdendo a oportunidade de ser salvo por alguém que é infinitamente maior que você. Você está ocupado demais pensando em você mesmo. Você está ocupado demais lamentando, sem arrependimento real, o teu pecado. E por que eu digo sem arrependimento real? Porque o arrependimento real te leva a perceber não somente a gravidade do seu pecado, mas o fato de que aquele que é santo, 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 foi ofendido pelo seu pecado, e que, portanto, você precisa de perdão, graça e misericórdia, reconhecendo, eu não posso resolver isso sozinho. Sabe quando você morre para si? Quando você para de se comparar. Para de competir, para de tentar provar que é melhor. E aí você vai estar pronto para ressuscitar com Jesus. Mas aqui está o problema, irmãos. Os discípulos, eles não aceitam essa verdade.
não aceitam que vão falhar, não aceitam que são fracos. O que eles fazem? Tentam manter a promessa através da força de vontade. Quando chegam a Getsêmani, quando Jesus começa a orar, quando a realidade da morte se aproxima, eles descobrem: caramba, eu não consigo vigiar 1 hora. Descobrem que força de vontade não é suficiente, que não possuem capacidade de se manterem espiritualmente de pé. Eles descobrem que precisam morrer para si mesmos. E é lá no Getsêmani que Jesus nos mostra como fazer isso. Ponto 2, a agonia da submissão. Temos aqui do verso 37 ao 44, o caminho da contrição e o caminho da morte para si mesmo. Nós temos uma estrutura, então, dramática aqui. Do verso 37 e 38, Jesus leva os discípulos e começa a sentir tristeza e angústia. Algo começa a dominar o seu coração. A minha alma está profundamente triste, até o ponto da morte. Jesus escolhe então 3 dos discípulos mais próximos. Então, o que sai da ceia, numa caminhada, entre ele e mais 11, e você tem o anúncio de um conflito e de um pecado que ainda precisa morrer, o da autoconfiança e superioridade. Ao chegar em Getsêmani, o que era Jesus e mais 11, agora já se separa. Jesus e mais 3. É como se Jesus estivesse dizendo: beleza, vou fazer aqui aquele instituto que faz estatística, como é que é o nome? Famoso. IBGE. Eu vou colher 3 amostras. Vocês são bichão? Eu vou colher 3 amostras. Vem comigo. Ele os chama para testemunhar. Assim, esses 3, como um dia testemunharam a glória da transfiguração. Nós temos um paralelo aqui intencional. Jesus, então, ele não está apenas triste, mas numa agonia profunda. E é uma progressão aqui, de tristeza a angústia extrema. Verso 39, Jesus ora pela primeira vez: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Meus irmãos, nós temos na história da igreja relatos de tantos e tantos mártires que foram queimados vivos, açoitados, enforcados, decapitados, com um sorriso nos lábios, glorificando a Deus. Nós temos um pai da igreja, me foge o nome agora, que amarrado à fogueira, antes do carrasco acender a chama, perguntam, fazem uma última proposta a ele: negue o Cristo, será poupado. Ao que esse pai da igreja vai responder: em tantos anos da minha vida, Jesus nunca me fez nenhum mal, por que eu o negaria agora? Qual é a diferença? Como é possível os mártires morrerem glorificando a Deus com um sorriso nos lábios, e o próprio Cristo aqui no Getsêmani, segundo Lucas, suando sangue, fazer esse tipo de oração com o rosto em pó? Meus irmãos, por pelo menos 2 motivos isso é possível. Primeiro, em relação a Cristo, é óbvio, a vergonha pública, as pancadas, chibatadas que arrancavam pedaço de carne, cusparadas, a exposição nua de uma cruz, paralisado por pregos na sua carne, o frio no alto do Monte da Caveira, o frio, uma hipotermia acontecendo, sangue se esvaindo, até que só saia água pós-morte.
Tudo isso era aterrorizante. E os seus mártires, os seus discípulos, não enfrentaram coisa diferente ou menor. Muitos deles. Só que só Jesus enfrentou uma coisa que mais ninguém podia enfrentar. O cálice da ira de Deus. Só Jesus tinha a capacidade e a potencialidade de se permitir e de fato ser esmagado pelo próprio Deus. Por que isso? Porque você não consegue apagar uma erupção vulcânica sobrevoando e jogando um copo d'água. Entenderam aqui a metáfora? O copo d'água vai cair e antes de tocar a própria lava, vira fumaça. Você não consegue aplacar a ira de um Deus santo em relação ao seu pecado, porque você não tem a mesma potencialidade deste ser que é eterno, todo-poderoso e está irado quanto ao seu pecado. Você não tem a menor condição de resolver esta situação. Porque qualquer coisa que você faça, seja religiosa na igreja, seja antropológica, sabe? Ajudar a velhinha a atravessar a rua, dar alimento para o pobre, né? Fazer passeata em Brasília, por justiça, o que seja. Qualquer coisa que você tente fazer para cobrir a culpa do seu pecado, é um copo de água sendo jogado numa erupção vulcânica. Não sustenta, nem toca. Você precisa de um poder igual a uma erupção para aplacar, para acalmar o vulcão, para que ele pare de cuspir fogo. Você precisa, no mínimo, que as comportas dos céus se abram e uma cachoeira torrencial exclusiva caia ali, por mesma potência, nessa metáfora, nessa ilustração. Somente Deus tem condição de enfrentar Deus, Ele próprio, para que nós, meros humanos, não venham a ser esmagados por Deus. Somente Jesus, Deus encarnado, tinha toda a potencialidade para aguentar a ira do Deus eterno sobre ele e não sucumbir como qualquer um de nós iria sucumbir. E aguentando a prensa do azeite, onde o que sai não é óleo, é sangue. Ele é ressuscitado pelo Pai. Por quê? Porque nele o pecado não subsiste. Nós temos a metáfora de Cristo e da noiva, então, o casamento perfeito. Em plena comunhão de bens. O que o noivo tem a oferecer? Justiça, santidade, beleza. O que a noiva tem a oferecer? Pecado, vergonha, corrupção. Ao casamento perfeito, o noivo e a noiva. O que é dele passa a ser dela, o que é dela passa a ser dele. Ela agora passa a ter justiça, santidade e beleza. Jesus recebe pecado, vergonha e corrupção. Só que nesse processo desse casamento santo, divino, no próprio ser de Cristo, este pecado, vergonha e corrupção não consegue subsistir e é simplesmente aniquilado quando, com sangue, a ira de Deus é aplacada. E ao ressuscitar dos mortos,
Ele faz com que a noiva, que antes também iria morrer, literalmente, morra nele como substituto. E levante dos mortos com ele, para um casamento santo. É tudo isso que está em jogo aqui nessa cena. Jesus, ele está nessa tensão toda, diferente dos mártires futuros, porque ele vai tomar o cálice da ira divina. Porque algumas horas antes, ele propôs uma troca. Tomem o meu cálice de filho. Fiquem com a minha posição. E eu troco o cálice com você, assumindo a sua posição e sorvendo a ira divina. Então esse é um primeiro motivo dos mártires sorrirem e Jesus estar nessa tensão. Ele sabe que ele vai enfrentar o próprio Pai. E de forma submissa, ele não corre. Mas o segundo motivo do porquê os mártires podem sorrir, mesmo sendo esfolados, é que eles sabem que não vão morrer eternamente, mas estarão com o Pai, ressuscitarão no último dia. Verso 40 e 41. Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Vocês não conseguem vigiar nem uma hora. Jesus pediu uma coisa simples, e ele expressa aqui decepção. Vocês não conseguem nem fazer isso. E uma hora que é um período particular, é um período curto, crítico. É a noite da traição. E nós temos aqui um teste de lealdade. Você diz que vai morrer por mim? Mas nem o que eu mando você fazer, você faz. Nós observamos então, irmãos, que os discípulos, apesar de suas promessas, são incapazes de permanecer acordados. E isso ilustra a fraqueza humana. É você e eu. Mas Jesus faz um contraste. Enquanto os discípulos dormem, Jesus está em intensa oração. Há um contraste entre a fraqueza deles e a força dele. Os discípulos não conseguem vigiar com ele. Não conseguem estar presente no sofrimento. Essa capacidade de vigiar aqui que Jesus está cobrando deles, irmãos, prefigura a incapacidade de permanecer com Jesus quando ele for preso. E como que Jesus lida com a falha dos discípulos? Você percebe isso no texto? Jesus condena os discípulos, é isso que o texto diz? Mas ele faz uma coisa, o que ele faz? Questiona. Nós temos aqui uma mistura de decepção e compreensão. Jesus sabe que eles são fracos, mas ainda assim espera que tentem. Jesus sabe que você é fraco, mas ele espera que você tente. Ele espera que você continue tentando, porque agora, em Cristo, pós-ressurreição, pós-Atos capítulo 2, nós somos a habitação de Deus, onde pela graça do Espírito, podemos continuar tentando e resistindo a tentações, a testes. O teste aqui, meus irmãos, que os discípulos estão passando, é de permanecer fiel a Jesus. É de não abandonar por medo. Jesus está advertindo os discípulos, o teste vai vir. Você vai ser tentado a me abandonar. E a oração é a defesa contra essa tentação. Percebam, irmãos, que os discípulos não são maus por dormirem, tá? Eles são fracos. Então, uma diferença importante aqui. Maldade tem relação com uma escolha intencional de fazer o mal. Fraqueza trata-se de uma incapacidade de fazer o bem, apesar de querer.
Jesus compreende essa fraqueza, não condena os discípulos, mas os adverte. Vocês precisam orar. Jesus ora a segunda vez, verso 42. Se não for possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Nós temos aqui uma progressão na oração. Na primeira oração ele pede que o cálice passe. Na segunda oração ele reconhece que não é possível e se prepara para beber o cálice. A menos que eu beba, é o que Jesus vai dizer, né? Jesus está reconhecendo que a única forma de o cálice passar é se ele beber. Jesus vai questionar um pouquinho lá atrás: vocês acham que são capazes de tomar do mesmo cálice que eu vou tomar? Os discípulos bobos, né? Somos. Jesus diz: olha, vocês vão tomar sim. Até vão. Mas não vai ser o mesmo, vai ser diferente. Meus irmãos, haverá cálices na vida. E muitos deles propostos pelo próprio Deus Pai. E só vai ter um jeito de passar. É humildemente se rendendo à vontade desse Deus e dizer: Senhor, sei que Tu estás comigo e vamos passar juntos. Porque quando Jesus gritar lá na frente da cruz: Deus meu, por que me viraste as costas? Ele assim o faz, para que nós, bebendo dos cálices do testemunho de Cristo nessa vida, não precisemos nunca mais dizer: Deus meu, porque eu estou só. Porque não estaremos só. Beber o cálice significa aceitar o sofrimento, não fugir da dor, mas enfrentar. É ter essa estação de 40 dias antes da Páscoa como treinamento de contrição da alma, aprendendo a não fugir da dor, mas enfrentar. É cumprir a vontade de Deus, fazer o que Deus quer, e é o que Jesus está fazendo, não o que Ele quer. E o próprio Cristo, bebendo o cálice, é realizar a redenção, demonstrando obediência. Como que Jesus nos ensina então a orar em tempos de sofrimento, meus irmãos? A oração de Jesus no Getsemane não é uma oração de negação, do tipo, e talvez você já tenha passado por isso: Senhor, isso não deveria estar acontecendo. Por que isso está acontecendo? Ou a negação em si: Senhor, isto não está acontecendo. A proposta de Jesus diante da dor também não é de uma resignação passiva. Como quem diz: não há nada que eu possa fazer. Mas a proposta de Jesus é uma oração de honestidade. Meu Pai, isto é difícil. O que o Senhor me pede é difícil. O que o Senhor me deu é difícil. É uma oração de petição. Se for possível, passe de mim. Mas é uma oração de submissão. Mas não que seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 43 e 44. Jesus volta novamente e encontra os discípulos dormindo. Os olhos deles estavam pesados. Jesus ora pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Meus irmãos, Jesus ele não está apenas orando, mas ele está morrendo para a sua própria vontade de forma progressiva. Enquanto Jesus está morrendo para a sua própria vontade no Getsemane, os discípulos corajosos estão dormindo. Nós temos o paradoxo, então, dessa verdadeira submissão aqui. Então, aqui está o que Jesus está fazendo, mostrando o caminho da verdadeira submissão. Ele está dizendo para você: presta atenção, aceita de uma vez por todas que você não consegue manter as suas promessas. Senhor, eu não vou cometer de novo esse pecado. Mentiroso. Mas não significa que você não deve, por amor a Deus, com todas as suas forças, continuar trabalhando a resistência, até que não caia mais neste teste, porque é um teste. E você já tem no Cristo o que necessita para resistir a isto, para a glória dele.
E Jesus está dizendo, você não consegue vigiar 1 hora, você não consegue submeter sua vontade pela sua força de vontade, mas é Jesus dizendo, eu vou te mostrar como faz isso. Eu vou morrer para minha vontade completamente, progressivamente. E quando você vir como eu faço isso, você vai entender que a submissão não é fraqueza, é a coisa mais forte que você pode fazer. Então você precisa entender que a submissão a Deus não é negociação. Não é, Deus, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não é, Deus, se você me poupar dessa dificuldade, eu vou ser fiel. Não é, Deus, se você me der o que eu quero, eu vou obedecer. A verdadeira submissão é morte para a sua vontade. É você dizer, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É não dizer isso uma vez, mas dizer isso repetidamente, progressivamente, até que você morra completamente para a sua própria vontade. Eu não estou conseguindo resistir a testes, não estou conseguindo resistir a tentações. Você está tentando? Você está confiando no Senhor? Porque Ele está dizendo, pare de crer que você consegue, você não consegue, você precisa estar comigo em todo o processo. Quando você morre para a sua própria vontade, quando você para de negociar, para de oferecer condições, para de tentar ser seu próprio Deus, aí você ressuscita com Cristo. E você descobre que a submissão é a porta de entrada para a verdadeira liberdade. Nós vamos para o último ponto, onde eu vou correr com ele. O abandono consumado, a traição. Nós temos então do verso 47 a 56, a solidão redentora e o significado da cruz. Jesus ora 3 vezes, morre para a sua vontade no Getsemane, se submete à vontade do Pai. Quando termina de orar, volta aos discípulos e diz, levantem-se, vamos, eis que se aproxima aquele que me trai. E meus irmãos, é aqui que tudo muda. É o ponto sem volta. Porque agora, não é mais sobre promessas vazias, não é mais sobre submissão na oração, agora é sobre abandono real, agora é abandono consumado. Verso 47 a 48, Judas chega com a multidão, traidor, havia combinado um sinal. Verso 49 e 50, Judas beija Jesus, aquele que eu beijar é ele. 51 e 52, o discípulo, ou um discípulo, tenta defender Jesus, sacando da espada. Jesus recusa a defesa, e pergunta, não pensa que eu poderia rogar a meu pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos? Você não entende que eu estou abrindo mão do meu poder e da minha defesa por causa da sua fraqueza? Jesus explica o significado de tudo, versos 55 a 56. Como se cumprirão as escrituras que diz que isso deve acontecer? Jesus está aqui, irmãos, nesse trecho, expondo a covardia dos líderes, que agem na surdina da noite, no verso 55 e 56, porque não tem provas, não tem evidência, não tem direito de condená-lo. E verso 56, os discípulos abandonam Jesus, então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma ideia de caos humano. Mas aquele que está sendo preso para uma condenação injusta é exatamente o que tem tudo sob controle. Parece aqui que o Messias está encurralado, não é? Sem saída. Mas as Escrituras vão insistir em uma outra realidade. Jesus era a única pessoa no Getsemane que estava no controle absoluto da situação. E nós temos o próprio Mateus que registra, não é? Os discípulos todos deixaram e fugiram. É Mateus confessando honestamente, eu também fugi. Mateus admite abertamente em seu próprio livro, eu também fugi. Diante da perfeita obra de Cristo, meus irmãos, nós não precisamos ter medo de assumir nossas próprias covardias. Talvez você seja um cortador de orelha como Pedro, ou um fujão como Mateus, mas existe perdão naquele que foi preso no seu lugar.
o que Jesus predisse no verso 31 se cumpre aqui. Num contexto em que nos primórdios de Gênesis, Adão negou o relacionamento com o Senhor. Abraão negou, em algum momento, Israel negou, apóstolos negaram. Você acha que você vai ser diferente? Você fatalmente vai falhar. Negou o que eu digo, falhou, não é? Você fatalmente vai falhar. As suas promessas de nunca mais pecar cairão diante do peso do sono ou da ira de Deus. Mas a nossa esperança não repousa em constância. A nossa esperança repousa em Cristo, que nunca negou o Pai, mesmo quando abandonado na cruz. Nós temos então a progressão do isolamento. Eu acho que está em tela. Onde você tem no cenáculo os 11 discípulos, no jardim o afastamento com Pedro, Tiago e João. Na oração, os 3 dormem. Jesus está só espiritualmente. Na quarta cena, a prisão. Judas trai e os soldados prendem. E definitivamente o abandono, onde todos os discípulos o deixaram e fugiram. Em tudo isso, irmãos, nós temos a dinâmica da inversão de expectativas. Os discípulos apresentam a promessa humana. Prometem lealdade, dormem na vigília, fogem na provação. Pastor, como eu posso saber se eu estou fugindo no teste? Na provação é simples. Você não busca socorro e auxílio no Senhor. Você se entrega. Você fugiu. Você falhou no teste. Mas Jesus apresenta a soberania divina. Ele prediz a falha. Ele ora em submissão. Ele permanece e é preso. O aparente fracasso, na verdade, se trata de um controle absoluto. E nos leva à morte que traz vida. Onde, quando reconhecemos a falha humana, nós nos colocamos no palco exato para a graça divina. Guarde isso e eu encerro aqui. Você não pode se salvar. Você não consegue vigiar e não consegue permanecer fiel por suas próprias forças. Mas Cristo cumpre perfeitamente tudo o que você falha em cumprir. A submissão solitária de Jesus é a nossa libertação definitiva. Talvez amanhã de sexta-feira, enquanto a cidade se movimentava em Jerusalém, alguns comemoravam a prisão de Jesus, todos acordados por cantos de galos. Mas tenha sido das manhãs mais amargas de Pedro. Mas como diz a canção de um certo Pedro, o Deus da salvação é o Deus que me desnuda, me revela quem eu sou, para então começar a ser melhor nele. Vamos preparar nosso coração para a mesa do Senhor. Se o canto do galo foi para Pedro um convite ao despertamento espiritual, a mesa do Senhor é o nosso canto do galo, pois é um convite para que você e eu acordemos. Como já disse um músico, o despertador
toca para todos. Acorda quem quer. Que a mesa do Senhor, nesta manhã, soe como aquela que denuncia o seu pecado, mas te apresenta a carne e o sangue do perdão e da reconciliação.